Pressionados a aliviar ou combater com veemência os acusados pelo 8 de janeiro, os ministros formaram maioria para condenar mais um deles, acompanhando a tônica do relator Alexandre de Moraes de intolerância aos golpistas, posicionamento o qual Moraes sinalizou que não irá abrir mão. Veja neste vídeo em detalhes a condenação do golpista que destruiu o relógio histórico em Brasília, a fala duvidosa de Lula sobre uma eventual anistia e a resposta de Alexandre de Moraes. Fique conosco e saiba os destaques da política nesta sexta-feira. Veja, Luciano Hang é condenado a indenizar professor por fake news eleitoral. Já Ricardo Salles se tornou alvo de ação na PGR por elogio a militares da tentativa de golpe na Bolívia. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal da Mídia Ninja e ajudar o canal a bater a marca de 1 milhão de seguidores no YouTube. Vamos às notícias. O Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação do homem que quebrou o relógio trazido por Dom João VI durante as invasões à sede dos três poderes. Após o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, votar por prender Antônio Cláudio por 17 anos, outros 5 magistrados seguiram por condená-lo. Foram eles: Flávio Dino, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Luiz Edson Fachin e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. A sentença elenca os crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado e dano qualificado pela violência. A pena ainda será definida em votação no plenário virtual nesta sexta-feira. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse nesta sexta-feira que o Supremo pode barrar eventual anistia aos golpistas do 8 de janeiro, caso uma proposta desse tipo avance no Congresso. A fala de Moraes ocorre no mesmo dia em que os ministros da Corte formaram maioria pela condenação do homem que quebrou um relógio histórico durante as invasões em Brasília. Além disso, em entrevista dada nesta sexta-feira, o presidente Lula afirmou não se opor a uma possível anistia dos acusados pelo quebra-quebra do 8 de janeiro. Contudo, segundo Moraes, quem admite anistia ou não é a Constituição Federal e quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal, disse durante evento em Lisboa. O bilionário Luciano Hang, dono da Havan, foi condenado em segunda instância a pagar 10 mil a Gabriel Bandeira Coelho, professor do Instituto Federal Catarinense de Brusque, por danos morais e direito de imagem. Durante a eleição de 2022, Hang expôs negativamente o professor em suas redes sociais, associando-o à doutrinação política. Inicialmente, a sentença previa uma indenização de R$20 mil, mas foi reduzida em segunda instância. A exposição gerou ameaças e preocupações na comunidade escolar, pois o vídeo com Gabriel, que mostrava uma festa de despedida organizada por alunos, foi interpretado como perseguição política. O deputado federal Ricardo Salles se tornou alvo de uma representação enviada na tarde desta quinta-feira à Procuradoria-Geral da República, pela suspeita de ter feito apologia à tentativa de golpe na Bolívia. Parlamentares do PSOL, como Fernanda Melchiona e Glauber Braga, assinam a denúncia. O ex-ministro do Meio Ambiente gerou revolta nas redes sociais após ter elogiado os militares que tentaram um golpe no país do presidente Luiz Arce esta semana. Em um post nas redes, ele diz, abre aspas, que na Bolívia os militares melancias têm coragem. Uma petição também foi aberta pela suspensão do mandato de Salles, reunindo 100 mil assinaturas nas primeiras 5 horas. O ex-CEO das lojas americanas, Miguel Gutierrez, é preso em Madrid, na Espanha, após ser dado como foragido da operação da PF que mirou ex-diretores da empresa suspeitos de fraude contábil. A informação foi divulgada pela jornalista Malu Gaspar, do O Globo. O empresário foi um dos 15 alvos das buscas realizadas nesta quinta-feira pela Polícia Federal na Operação Disclosure, mas teve sua prisão decretada assim que investigadores alertaram sobre o risco de fuga. Ana Cristina Ramos, uma de suas diretoras nas lojas americanas, segue foragida. Segundo investigações, a fraude do grupo empresarial chegou ao montante de 25 bilhões de reais.
Em ano de eleições municipais em todo o Brasil, prefeitos aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, receberam centenas de milhões de reais em emendas secretas, tornando Alagoas que mais ganhou este tipo de verba pública para o setor de saúde. Os dados foram apurados pelo jornalista Igor Melo, do site ICL Notícias. Entre os prefeitos mais beneficiados estão o pai e o primo de Lira. Segundo o levantamento, a média per capita de emendas para a saúde em Alagoas é 5 vezes maior do que no restante do país. Com pouco menos de 8 mil habitantes, o município de Barra de São Miguel, sob a prefeitura de Benedito da Lira, pai de Arthur Lira, recebeu quase 2.600.000 reais. Agora fique com o corte de uma fala do presidente Lula nesta quinta-feira, na qual chamou de cretinos quem tenta associar suas falas à alta do dólar. Além disso, ele bate duro contra especuladores que apostam na moeda americana contra o Brasil. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Outro dia, o Alckmin estava comigo, eu recebi os companheiros. Eu não sei se eles gostam que eu chame de companheiros, mas eu chamei os companheiros da empresário do aço do setor siderúrgico, e eles vieram conversar comigo, apresentar uma proposta de investimento de 100 bilhões de reais, mas não disseram o que vão fazer. Eu fiquei preocupado naquela reunião, porque ninguém falou que vai comprar um forno novo, ninguém falou que vai fazer uma fábrica nova, mas disseram que vão investir 100 bilhões de reais. Mas qual era a grande encomenda deles? A grande encomenda deles era que é preciso taxar a importação de aço da China, porque a importação de aço da China está trazendo prejuízo ao aço brasileiro. É verdade. É preciso que a gente pense numa tributação que seja coerente para quem produz aqui dentro e que seja bom também para quem exporta. Mas eu fiz questão de dizer, e aqui quero pegar o testemunho do meu querido sindicato da indústria automobilística, meu querido sindicato dos trabalhadores que estão aqui, eu fiz questão de dizer para eles, olha, acho que vocês estão cometendo um problema. O problema não é só a China. Porque a China, não há muito tempo atrás, ela produzia quase que a mesma quantidade de aço que o Brasil, 35 milhões de toneladas de aço. O que aconteceu com a China? É que eles avançaram para 1 bilhão de toneladas e nós continuamos com 35 milhões. Esse é o dado concreto. E eu fazia questão de lembrar aos companheiros do aço de que quando eu deixei a presidência em 2010, a indústria automobilística vendia exatamente ao banco 3.800.000 carros nesse país. E quando eu votei em 2023, a indústria automobilística vendia apenas 1.800.000 carros, metade do que vendia em 2010. Daí o problema do aço. Se eu não produzo carro, eu não uso aço. Esse país tinha 86 mil trabalhadores na indústria naval. Esse país estava produzindo navios petroleiros enormes. Esse país estava produzindo plataforma. Esse país estava produzindo sonda. Parou. Daí o problema do aço. Quantas casas foram feitas do Minha Casa Minha Vida ou do Casa Verde e Amarela que inventaram durante os últimos 6 anos?
O dado concreto é que nós voltamos para o governo, Haddad, e você tinha 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisada. Eu fui no Ceará inaugurar um conjunto habitacional que estava pronto desde 2018 e não foi inaugurado. Daí o problema do aço. Ou seja, essa construção civil não cresce, essa indústria automobilística não cresce, essa indústria naval não cresce. Ou seja, vai faltar aço. Vai ter um problema no aço. Então, eu estou dizendo isso para chamar a atenção de vocês o seguinte, olha. Eu digo sempre, esse país será do tamanho que a gente quiser que ele seja. O que não pode é cada setor achar que o setor dele é que tem que ganhar.